voltando com o nosso espaço feminino, então o assunto hoje na nossa pauta é lúpus, no tema saúde. E você está convidada a participar com a sua pergunta pelo telefone que está no vídeo, 2112-6222. Bom, doutora Selma, nós estávamos falando no bloco anterior, tentando responder a Eli sobre a questão dela, mas então, já que a gente começou por aquele caminho, que existem alguns indícios que podem, de outras doenças, mas que podem confundir as pessoas, explica então pra gente que indícios podem fazer uma pessoa desconfiar que pode estar com lúpus. Bem, uma das coisas que mais chama atenção é porque que o lúpus, sendo uma doença que tem um marcador na pele tão importante, que são as lesões de pele que as colegas presentes apresentaram, é tratada, em vez de um dermatologista, por um reumatologista. Porque essa doença, ela costuma abrir o quadro com sintomas gerais, como febre, queda do estado geral, emagrecimento, cansaço, muito cansaço. Aliás, o cansaço é uma coisa que acompanha os pacientes com lúpus durante toda a doença. E às vezes é um sintoma de que a doença está voltando à sua atividade, o aparecimento desse cansaço. Mas elas são tratadas pelo reumatologista porque as pacientes apresentam dores nas articulações e também inchaço nessas articulações. Tanto faz as articulações grandes ou as articulações pequenas, diferentemente de outras doenças reumáticas em que só pegam as articulações grandes ou só as articulações pequenas, o lúpus pode acometer qualquer articulação de qualquer tamanho. Mas elas incham, elas não só doem, elas avermelham, esquentam, têm dificuldades de mobilização. Tem então as lesões de pele, temos as dores articulares, temos a febre e temos os sintomas do acometimento dos órgãos internos. Pode pegar o rim, pode pegar o coração, pode pegar o pulmão. No caso da Nelma, o rim, né, Nelma? Só que é bem silencioso, né? Então você não percebe. E além da questão renal, no meu caso, as juntas doíam, mas não inchavam e nem ficavam vermelhas. Então já é uma outra manifestação. Né, doutora? Sim. E muita queda de cabelo. Meu cabelo começou a cair horrores. No meu caso também, eu tive nefrite, tive pneumonia lúpica e toda vez que aparecia um pouquinho de febre, eu já sabia que o lúpus estava em atividade. E eu já não tinha febre. E você já não tinha? Não tinha febre. Então é bem específica, né, doutora? Para cada indivíduo. Sim. Sintomas... Nós temos vários critérios clínicos e laboratoriais para chegar ao diagnóstico de lúpus. Não basta só ter dor nas articulações, não basta só ter o exame de sangue positivo do fator antinuclear. O fator antinuclear não é o diagnóstico de lúpus, ele apenas diz que você está em curso com a produção de anticorpos chamados de autoanticorpos, que é um dos indícios do lúpus. Entendi. Existem casos de lúpus em que o fator antinuclear é negativo. É uma forma bastante mais rara, mas acontece. E no caso da sua experiência, Nelma, você teve então, diferente da Regina, algumas questões que você teve que compartilhar então com outros profissionais aí? Não, a princípio, quem diagnosticou foi uma dermatologista, porque eu tinha umas lesões na orelha, né? E assim, meu cabelo caiu também e umas lesões no rosto. E ela fez uma biópsia e foi constatado que era lúpus discoide, que é o diferente do sistêmico. O sistêmico atinge os órgãos. E só 3 anos depois que evoluiu para o sistêmico, que aí já abriu num quadro de nefrite. E antes da gente pegar o gancho aqui da Nelma sobre essa evolução, doutora, eu queria dar oportunidade para uma ligação. Alô? Alô? Falamos com quem? Com Sônia Cristina, de Campo Grande. Oi, Sônia, pode fazer sua pergunta. Estou assistindo o seu debate, Márcia, e eu tenho uma amiga que ela tem lúpus. Só que o couro cabeludo dela o cabelo já caiu todo. E no couro cabeludo tem umas manchas como se fosse vitiligo. Quando ela fica muito nervosa, essas manchas ficam avermelhadas. Isso é normal? Sim. Esse avermelhado quer dizer que a lesão está entrando em atividade. Ela pode ter a queda do cabelo total, alopecia universal, cair todo o cabelo. Mas com o tratamento, isso tende a recuperar. O cabelo volta
a nascer. Essas áreas que ficam brancas são áreas em que existe atrofia do bulbo, de onde nasce o cabelo, né? E quando ela fica avermelhada, ela está entrando em atividade, mas tem que ser vista por um especialista, porque às vezes isso pode até não ser lúpus. Se ela avermelha com frequência e não nascer o cabelo de novo, pode ter outros diagnósticos, como a psoríase. Certo. Agora, no caso que a Nelma colocou, de uma evolução, como é que fica isso, então? Sim, um dos critérios diagnósticos de lúpus é a presença da lesão cutânea, chamada de lúpus discoide. Na forma discoide, o lúpus é restrito à pele. É uma doença exclusivamente de pele. Pode ficar assim para o resto da vida, só uma pequena lesão na orelha, na face, nas áreas expostas ao sol. Por isso não pegar sol? Exatamente. Esse é o problema de morar num país tropical e ter uma doença como lúpus. E morar no Rio de Janeiro, então, né? Pior ainda. Com duas crianças. Duas crianças querendo ir para a praia. Piscina do condomínio, adoram. Praia só com muito protetor solar, blusas específicas. Banho de lua, né? Banho de lua, Mas é interessante. Mas continua, doutora. Não, mas como eu disse, essas lesões de pele podem ficar assim para sempre, certo, ou algum tempo depois, anos depois, evoluir para a forma sistêmica. Nós chamamos de forma sistêmica porque ela sai da pele e acomete os órgãos internos. Como a gente falou, rim, pulmão, no caso dela. Tive nefrite, tive... Coração. O coração não foi atingido, graças a Deus, mas quando eu tive... E eu dou sorte porque eu tenho lúpus há 25 anos, né? Então, já passei por nefrite, por pneumonia lúpica. E para tratar, se você não seguir a risco, você fica realmente debilitado, entendeu? Mas aí, fazendo o tratamento, você já volta, já fiquei também careca, já voltei ao normal, entendeu? Agora, Regina e Nelma, vocês têm muito a dizer para muitas mulheres, né, a respeito de toda essa vivência de vocês. Eu percebo que vocês têm uma postura bem assertiva para tudo isso. Isso foi gradativo na vida de vocês? Eu acho que foi vindo aos poucos, né? Tudo que você tem um primeiro baque, aí depois você vai conhecendo, que eu acho que você tem que ter o conhecimento da doença para você poder continuar, né? Certo. Então, você adquire o conhecimento, você tem foco, você fica com aquela fé e você consegue viver normalmente. Porque Nelma falou que os filhos querem ir para a piscina e tal. Diante de todas essas situações, a postura continua assertiva. Tudo bem, mas tem outras coisas que dá para fazer, tem outras formas de poder curtir agora a eles vida. já compreendem, né, melhor. É até engraçado, qualquer momento que eu saio, ele fala, mamãe, já passou o protetor? E a minha filha ficou com uma mania de passar protetor até dentro de casa. Eu falo, filha, você não precisa passar protetor. Não, mas isso foi até bom, né? Porque todo mundo passa a usar protetor, que realmente prejudica a qualquer um, né? Então, mas é importante, assim, esclarecer até para os filhos, né? Porque nós passamos a ter limitações. E a gente aprende a dizer não, não só para os filhos, mas, enfim, para os amigos, no nosso convívio social, né? Você tem que aprender a colocar limites. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está, né? E muitas das vezes as pessoas não entendem, mas você precisa impor seus limites. O dia que eu não estou bem, não. Hoje a mamãe não está bem, ou hoje a mamãe não vai sair, a mamãe precisa descansar, enfim. A gente vai tendo uma vida normal, mas com limitações, como... Aliás, qualquer pessoa. Acho que como qualquer pessoa. A gente faz as limitações, mas sempre vivendo na sociedade, porque a gente precisa, né? Participar de tudo, né? Sim. Mas então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para uma dica e depois eu quero encerrar essa conversa nossa, que está sendo muito legal, para apontar o grupo que vocês têm de apoio e também para mudanças de estilo de vida, doutora, e eu acredito que alguma palavra também sobre essa adesão ao tratamento, que eu acredito ser muito importante, não é isso? Muito. Bom, vamos então à nossa dica. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia, diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir.
Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Então é o seguinte, a gente vai para o intervalo, as meninas já estão aqui falando muito sobre o nosso assunto de hoje, a pauta, e vocês estão vendo, né? Olha, aqui existem exemplos vivos de pessoas que aderiram a um tratamento, de pessoas que acreditaram num tratamento como eficiente, na confiança do médico para aderir a esse tratamento, mas depois a gente vai ouvir um pouquinho mais dessa história toda depois do intervalo.